pessoal hoje em dia não gosta de jornalistas, meu? Epá, é assim. Durante muito tempo, tu só sabias. Ele a pensar, bué, para não dizer a resposta, que toda a gente sabe qual é. Mas ele não pode dizer isso. Ele não pode dizer a verdade. Não é, Luís? Pá, por acaso, Luís, tens um bom nome, não é? Tens um bom nome. Luís é um bom nome. Do que acontecia pelo jornalismo, não é? Ou então pelas conversas de café. Mas as conversas de café são limitadas até geograficamente ao teu círculo. Isso. Entretanto, veio a internet, vieram as redes sociais e agora toda a gente é jornalista. E sobretudo, o que as pessoas querem do jornalismo e das notícias não é a verdade. O que elas querem é a confirmação das suas convicções. E infelizmente a verdade nem sempre se adequa às convicções das pessoas. E portanto, quando o jornalista diz uma coisa que tu não queres ouvir, tu dizes que é like fake news, é mentira, é não sei o quê. E tu vais, mas às vezes mas não é a regra. E depois é assim a diferença entre os jornalistas. Não é a regra. Não é a regra. Não é a regra. Não é a regra. Ok, é assim, eu concordo com uma parte que é as pessoas gostam de ouvir, não é? Ou seja, confirmação daquilo que elas pensam, não é? Para pensarem assim, eu tenho razão, não é? Agora as pessoas gostam de sentir isso, portanto podem ver uma notícia que vai contra aquilo que elas acreditam e não gostarem, não é? E depois chamarem fake news. Eu até dou essa de barato, mas dizer que a maioria das notícias em Portugal e que a maioria das pessoas não são biased, não é? Enfim. E os outros, é que nós somos controlados, nós temos uma carteira profissional e se eu fizer merda, fico sem ela. E fico sem o meu ganha-pão. Depende de quem regula, não é? Por exemplo, tu achas que não é, jornalistas portugueses não são bias? Ou seja, achas que é possível fazer jornalismo sem bias? Ou seja, sem estás inclinado para um certo sítio? Porque há até jornalistas, e alguns muito conhecidos aqui em Portugal, que dizem que o trabalho do jornalista é passar a sua opinião própria na própria reportagem, não ser isento. Não, isso é um disparate. Achas que é um disparate? Claro que é um disparate dos jornalistas que pensem assim. Mas existe. Existe aqui em Portugal. Mas há maus profissionais em todas as áreas. Também tens maus médicos, e alguns estão em posições bem elevadas. Sim, como também tens maus médicos em posições elevadas e por aí fora. Maus políticos, tens maus empresários, tens tudo. Mas quando fazes uma notícia sobre Trump, tu a escrever sobre Trump, tu achas que vais ser unbiased, ou seja, não vais ter preconceito? Vou ser o mais rigoroso possível. Mas no Twitter não és? Não vou mentir. Quer dizer, costumo ser rigoroso no Twitter também. Seja, eu tenho às vezes uma deformação profissional. Às vezes um bocado incendiário. Mas isso é comentário, que isso é a mesma coisa. Mas assim, eu faço jornalismo no meu local de trabalho, não é? Portanto, exato. O comentário, tu podes ser mais. Eu já escrevi sobre futebol várias vezes, em reportagens, coisas de futebol. Até reportagens sobre os adeptos, as claques e não sei o quê. Já escrevi sobre Porto, Sporting e Benfica. Eu sou do Benfica, ok? Só fui ameaçado por benfiquistas. Estás a ver? Ou seja, porque escreveste uma coisa que eles não gostavam. Eu escrevi uma coisa porque tu ainda és pior, porque és benfiquista, estás a falar mal do Benfica. Eu não fazia a mínima ideia, mas partindo do princípio que eu era ou lagarto ou estás a ver? Não. Mas então tu achas que conseguias escrever um artigo sobre o Trump de forma isenta? Achas que é possível? Sim, de forma rigorosa. Rigorosa, sim. Malta, a vida vai já continuar, mas antes disso eu quero relembrar que vamos ter o nosso evento em Torres Vedras no dia 5 de julho, Fábrica dos Sapientes, e está aí no primeiro link da descrição. Vai ser um evento espetacular e é isso, vemos por lá. Bom, deixem-me só dar aqui os meus 2 cêntimos, na minha opinião sobre isto. É assim, acho que é muito difícil, não vou dizer impossível, mas é muito difícil uma pessoa ser imparcial. Impossível? Não é impossível, mas é muito difícil. E por isso é que eu acho que o melhor que a comunicação social poderia fazer é assumir o seu viés político e dizer assim, olha, nós somos uma televisão de esquerda, ok? Nós somos socialistas, por exemplo, ok? Nós somos sociais-democratas, nós somos comunistas, seja o que for. E diziam, ou seja, eu teria muito mais respeito pela comunicação social que assumir o seu viés, ok? Eu tenho muito mais respeito, porque assim ela não está a fingir que é independente e depois na verdade não é. Não, ela está a dizer aquilo que, olha, eu tenho este viés, já sabes que quando vires aqui os nossos artigos, as nossas notícias, etc, vai ter este determinado viés. Epá, e assim tu já sabias.
não é? Olha, estes são socialistas. Não, fingem que são independentes quando na verdade não são. Porque eu olho para a televisão portuguesa e não concordo. Eu olho para o resultado final e digo, não é possível nós estarmos num país onde não aparece nenhum comentador a defender o Trump, nenhum comentador a defender o Bolsonaro. Isto não faz sentido. Nós estamos a falar de pessoas que têm dezenas de milhões de votos, quase centenas. Mas é assim, é muito difícil defender do ponto de vista do comentariado, porque nós não estamos nos Estados Unidos, a nossa cultura é um bocadinho diferente, mesmo a cultura política. Sim. O tipo de linguagem do Donald Trump, até porque aquele exemplo que eu te dei, que é um de milhares de exemplos, como tu sabes, da maneira dele. Mas isso faz parte da cultura deles, não é? Sim, mas nós não estamos habituados a isso. Não tem nada a ver com a cultura. O Miguel falou do Trump e do Bolsonaro, mas podia ter falado de Ventura, não é? Que é o exemplo português. Portanto, ou seja, é exatamente a mesma coisa, não é? Não existe um comentador a falar bem. Já sabemos que ele vai perder os debates todos, não é? Ou seja, não é, ele pode estar a debater contra ninguém e vai perder. Portanto, dizer que não há bias, dizer que não, é porque nós não estamos habituados à cultura. Opa, diz a verdade, não tem problema, Luís. Diz a verdade, não é uma questão de cultura, não é uma questão de não estarmos habituados. Não é isso, Existe claramente uma agenda. As pessoas que estão lá, são socialistas, não é? Na sua esmagadora maioria. Pode haver uma pessoa ou outra que é exceção à regra, tudo bem. Mas a esmagadora maioria da comunicação social, dos comentadores, etc., são socialistas. E mais valia assumirem. Pronto, está tudo bem, assumam, Olha, somos socialistas, acreditamos que o Estado é a solução para tudo, odiamos que tu tenha sequer ali, seja perto ali mesmo que seja centro-direita, a gente já não gosta. Pronto, não tem mal, mas assumam, tem mal é não assumirem, tem mal é fingirem que são independentes e que, não é? Não, eu vou escrever sobre o Trump, mas vou escrever rigorosamente e tal. Não, diz a verdade, eu não consigo, odeio o Trump, e pronto, e vou escrever e vou dar a minha opinião, e eu não gosto do Trump, e eu seja o que for, mas eu não gosto dele. Pronto, não tem mal, assim a malta já sabe, não é? Assumam, não finjam que são independentes. Eu acho que o que a malta não gosta é a hipocrisia, não é? Dizerem-se independentes e depois não são. Não, olha, tens a tua maneira de ver o mundo, tens a tua visão, és socialista, não tem mal, diz. Muito difícil para nós interpretarmos aquilo e comentarmos aquilo de uma forma desapaixonada e dizer, não, isto aqui faz sentido. Nós não temos uma Fox News, não é? Quer dizer, não... Mas devíamos ter. Mas devíamos ter uma Fox News, ou seja, uma companhia. Porque assim, o pessoal diz aqui. A CMTV, não é? Que a CMTV. Eu acho que é um bocado isenta, se queres que a minha opinião. Sim. Não acho que seja uma coisa. Eu acho que faltava um meio de comunicação que fosse o inverso do que existe em Portugal. O que eu acho que falta não é isso. Porque eu acho que falta, Miguel. Eu acho que falta. E Miguel, porque não seres tu a fazer, não é? O Miguel já disse que ia comprar não sei o que e tal, eu não sei, mas Miguel, força, compra aí um meio de comunicação social, ou faz ou assim, e let's go. Eu acho que estava para ganhar dinheiro com isso. E aí dava para ganhar dinheiro. Mas repara numa coisa, o objetivo do jornalismo não é ser biased. Mas é. Claro que é, isto é tão óbvio, Isto é tão óbvio. Isto é tão claro e óbvio, É óbvio que é biased. E atenção, ok? Atenção. Eu acho que é uma consequência natural. Eu acho que é uma coisa natural, uma coisa normal, porque nós, enquanto seres humanos, temos a nossa maneira de ver o mundo. E é muito difícil nós sermos imparciais. Nós podemos tentar fazê-lo. Podemos tentar ver os dois lados e tal, sim. Mas nós temos sempre o nosso viés. Querendo ou não, vai sempre aparecer. Pode aparecer menos porque hoje em dia é demasiado declarado, é super óbvio que são socialistas e de esquerda. Sim, é verdade, dá para ser um bocadinho mais imparcial, é fácil ser mais do que são hoje em dia, sem dúvida. Mas no final de contas temos todos a nossa maneira de ver o mundo e acho que mais vale assumir, sinceramente. Porque, todos os jornalistas em Portugal são socialistas, não são nada todos socialistas. 95%. Tu és socialista, absolutamente. Estás a brincar comigo ou quê? Não és socialista? Claro que não. Tu acreditas na liberdade económica? Como na América? Claro que acredito na liberdade económica. Não sei, vamos ter depois falar mais sobre isso. Não, ele não acredita. Ele depois vai, malta, depois podem passar lá no canal do Miguel, se não viram o podcast, passem lá. Eu acho que foi um podcast interessante, ok? Eu vi o podcast todo e achei interessante e tal, mas na verdade, assim, senti que ele estava a ser ali desonesto intelectualmente várias vezes, mas pronto, foi uma conversa que eles tiveram, mas achei que o Luís foi desonesto várias vezes, sinceramente, acho que não foi verdadeiro, ok? Acho que não.
Mas pronto, pá, posso estar errado, foi a sensação que eu tive, ok? Mas pronto, malta, é isto. Deixem nos comentários a vossa opinião, não é? Se vocês acham que a comunicação social é biased ou não, e se viram o podcast, seja o todo, o que é que também acharam. E é isso, deixem aqui a like, subscrevam. E pronto, então aqui apareceu outros vídeos, portanto, gostaram deste vídeo, pode ser também gostem desses. E é isso, malta, fiquem bem e até a próxima.